A paz do Senhor, minhas amadas. A nossa meditação de hoje fica no livro de Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso aos discípulos, ali em Getsêmani, e ele estava ali pedindo essas duas coisas. Primeiro para vigiar, olha a sequência, e depois para orar. E ali afirmou que o espírito dele, no caso aqui o contexto estava falando do espírito, ele estava pronto, estava disposto, mas a carne é fraca. Ele sabia tudo que ele passaria de dores e tudo relacionado ao seu corpo. E o que é que nós podemos trazer de aprendizado da palavra do Senhor para as nossas vidas sobre esse versículo? Primeiro ele fez essa sequência de ação. Primeiro ele pediu para vigiar. Ou seja, a gente tem que vigiar. E o que é vigiar? De acordo com o dicionário, observar com atenção, ficar atento. E em seguida, orar. Por que a gente precisa primeiro vigiar e depois orar? Porque muitas coisas acontecem se você não estiver vigilante, se você não estiver atento, se você não estiver observando. A partir das suas ações, você pode cair, entre aspas, no sentido de cometer erros, cometer falhas, se você não estiver vigilante. Então é necessário que nós venhamos a vigiar, estar preparadas, estar cautelosas com o nosso dia a dia. E depois que a gente estiver atentas, vigilantes, nós vamos orar. E o que é o orar? De acordo com o dicionário, orar é implorar, rogar e suplicar. Existem coisas que dependem de nós. Existem situações que dependem somente de Deus. Então, aquilo que é para você fazer, que é o vigiar no falar, ter cautela no que você vai falar, vigiar no ver, vigiar no seu ouvir, vigiar em tantas coisas, se policiar em tantas coisas. É para você fazer, então Deus está dizendo que você precisa fazer. E o que é para Deus fazer? Você está orando, mas você ora na dependência de que Deus venha fazer algo em teu favor. O orar é o implorar, é o rogar, é o suplicar. A partir de que você ora, você crê que Deus vai responder a sua oração, vai responder a sua súplica, vai responder o seu clamor. Nós temos uma tendência muito grande de errar, né? Sobre o nosso pecado adâmico, a gente tende muito ao pecar, a fazer coisas que entrem na tentação, que nós venhamos a dar mais, caímos um pouco mais para a carne, porque a carne é fraca, né? Aqui eu já estou falando do nosso caráter, né? Jesus estava falando do seu corpo, mas eu estou falando aqui em relação ao nosso caráter. Então nós precisamos muito alimentar o nosso espírito com oração,
mas também precisamos vigiar muito para que a gente não venha entrar na tentação. Passar por uma tentação, viver uma tentação é altamente normal, porque nós vamos passar isso todos os dias. O que nós não podemos é cair em tentação, ou seja, ceder o nosso espírito a fazer coisas que a nossa carne, que o nosso caráter quer fazer, mesmo que não seja o certo. A partir do momento que nós resolvemos nos santificar, ou seja, separarmos do pecado, ficarmos separados, nós precisamos decidir a renunciar a muitas coisas. E a partir do momento que você resolve renunciar, abdicar de muitas coisas, então você vai parar de não fazer. Então, se você voltar a fazer, você está caindo em tentação. Mas a partir do momento que alguém chega para você, ele faz uma proposta, seja ela qual for, e você sabe que é errado, e você diz não, você diz não, isso não faz mais parte da minha vida. Então você está dizendo, renunciando verdadeiramente. Você passou pela tentação, mas você não caiu em tentação, porque você soube renunciar, você soube dar o seu não. E a gente precisa levar isso para a nossa vida, o dia a dia. A gente precisa vigiar e a gente precisa orar para nos fortalecer o nosso espírito, para que a gente não venha cair em tentação. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada uma das minhas amadas irmãs, em nome de Jesus.